Olá, sejam bem-vindos à sala. Tudo bem, Andresa? Olá, seja muito bem-vindo à nossa sala, para darmos continuidade aqui aos nossos estudos, né? E nós queremos lembrar vocês de deixar o seu like, de compartilhar esse vídeo, de espalhar a palavra do Senhor a todos quantos você puder. E nesse dia nós vamos aqui entrar então no capítulo 34, né? Dando continuidade aqui à história desse patriarca do Jacó. Dando continuidade. Tem muita coisa boa para a gente aprender, Andrés. Deus tem falado bastante com a gente. É verdade. Tem sido muito bom poder estudar aqui, estudar junto com você. Então, para a gente relembrar aqui, né? Quando Jacó sai lá fugido da casa dos seus pais, né? Há mais de 20 anos aqui para a casa do seu tio Labão. Quando ele para, você se lembra que quando ele para dormir numa noite, ele dá no dia seguinte o lugar onde ele passou essa noite, ele chama de Betel. E foi nesse lugar que Deus fala com ele pela primeira vez, né, Larry? E Deus fala com ele, faz promessas a ele. Deus faz promessas de bênção, de cuidado, de fertilidade, né? Tantas coisas Deus falou para esse homem ali naquela noite. E uma das coisas que Deus disse a ele é que ele voltaria. Ele deveria voltar ali, que ele iria voltar para a terra que Deus tinha prometido lá para o seu avô de início, né? Então, a gente está vendo aqui, nesses últimos capítulos que a gente tem estudado junto aqui, que Jacó está fazendo esse caminho de volta. Ele está retornando, ele está fazendo os consertos dos erros do seu passado, né, Larry? A gente vê quantas coisas que foram acontecendo, né? Ele teve um encontro com Deus novamente nesse retorno, né? Ele já se acertou com o seu tio e sogro Labão, ele teve um encontro profundo com Deus. Deus muda o nome dele de Jacó para Israel, o que nos remete à promessa, né? Uma confirmação daquilo que Deus tinha dito lá para Abraão, né? De uma nação, de um povo. Agora Deus dá nome a esse povo e dá esse nome ao patriarca Jacó. E Jacó recebe o perdão do irmão ali, há uma reconciliação, né? Todo aquele temor que ele tinha agora acabou, a paz entre a família ali, né? Sim. E então, assim, tudo estava indo muito bem, mas parece que Jacó se esqueceu do que Deus tinha dito a ele, que ele deveria voltar para Betel e depois ele ia seguir para Hebrom com a parentela ali, né? E aí a gente viu ainda no capítulo 33 que ele construiu uma casa em Sucote, né? Ele compra terreno, ele compra um campo, ele acha aquilo bom, que é um lugar bom para ele se estabelecer com a sua família ali, e ele compra terras em Siquém, e inclusive ele levanta um altar neste lugar, né? Ele chama aquele lugar, aquele altar de Deus, o Deus de Israel. Ele está dizendo ali que o Deus é dele. E quantas vezes, Larry, não são poucas as vezes, em que nós fazemos os nossos planos, nós fazemos as coisas de acordo com a nossa vontade, de acordo com a nossa carne, e depois a gente convida Deus para vir abençoar aquilo que a gente já fez, né? Quantas vezes nós andamos segundo o nosso propósito, segundo aquilo que a gente acha que é melhor, né? Como se a gente estivesse dizendo para Deus, não, assim é bom, assim vai ser melhor. E daí a gente convida Deus para dizer amém para aquilo que nós já fizemos. Muitas pessoas, né? Andresa, muitas pessoas vêm falar com a gente e falam isso, né? Eu preciso de uma bênção no meu casamento e tal. E eu falo, escuta, antes do casar você orou? É o que acontece, a gente quer que Deus venha e conserte a nossa vida, ao invés de nós queremos submeter a nossa vida àquilo que Deus já preparou, ao modelo que Deus já preparou. A gente quer que Deus venha e conserte o nosso casamento, que Deus dá jeito no estrupício do seu marido, na matraqueira da sua esposa, mas você não está disposto a colocar o seu casamento nos moldes daquilo que Deus já fez.
Então a gente quer que Deus venha e diga amém para aquilo que a gente está fazendo. A gente quer que Deus venha e conserte aquilo que não está dando certo no que a gente está fazendo. Ao invés de nós estarmos na vontade de Deus, ao invés de nós andarmos na vontade de Deus. E sabe uma coisa muito grande, outro dia nós ouvimos isso de um pastor, e eu achei muito interessante essa colocação dele, que uma das tolices maiores de Adão lá no Éden, quando ele desobedece a Deus e come do fruto, foi ele achar que aquilo que ele estava fazendo ia dar certo. Ele pensa que, não, Deus disse para não comer, mas eu vou comer e vai dar certo, vai funcionar. E quantas vezes nós achamos que aquilo que nós fazemos fora da vontade de Deus, sem consultar a Deus, sem buscar a orientação de Deus, que vai dar certo. Porque parece um plano bom, né? Assim como Jacó estava aqui, né? A gente viu ele no final do 33, era um lugar bom, era um lugar muito bom pro gado, para aquilo que ele tinha, para a família dele, era um lugar muito bom, ele achou que aquilo ia dar certo. Mas uma coisa nós temos que ter na nossa mente: nada que comece em nós, nada que comece na nossa vontade, nada que se inicie na minha necessidade, na minha cobiça, ou no que quer que seja, que saia de mim, vai terminar em Deus. Tudo precisa ter origem em Deus. Tudo que é eterno, ele começa no eterno e termina no eterno. Nada que vem a partir de nós vai terminar em Deus. Então não adianta nós acharmos que podemos fazer as coisas conforme a nossa vontade e depois que nós podemos convidar Deus para vir dar um jeitinho naquilo que não está certo. Dá uma arrumada. Né? Tudo já está preparado. O Senhor já deixou tudo preparado. Tudo tem um propósito, tudo tem os seus meios, o projeto de Deus naquilo. Ou você vai andar naquilo que Deus preparou, na medida que Deus preparou para você, ou não vai dar certo. E aqui agora no capítulo 34, nós vamos ver aqui como as consequências desse sair fora daquilo que Deus tinha dito para ele, né? E a gente vai ver como não só Jacó, mas toda essa família vai sofrer com coisas muito ruins, muito pesadas aqui, né? Jacó e a sua família vão passar aqui por um caso de estupro, de traição, por um massacre que vai acontecer aqui nessa história. E nós vamos ver que Jacó, só com medo de que os cananeus viessem e matassem toda a sua família, só isso faz ele dar ouvidos ao chamado de Deus para Betel na vida dele. Feito lá atrás, exatamente. Que nós estejamos com a nossa mente sempre atenta àquilo que nós estamos fazendo, se é aquilo que Deus tem para nós, se esse é o propósito de Deus, se esse é o plano de Deus para nós, e que nunca pensemos que aquilo que a gente pode dar certo, se não estiver em Deus, né? Então vamos começar ali agora, vamos entrar no capítulo 34 aqui. Eu vou ler o verso 1, tá bom, Larry? Só o primeiro já dá para, né? Então vamos lá, gente. Gênesis 34, verso 1. Ora, Diná, a filha que Lia teve com Jacó, saiu para ver as filhas da terra. Oh, Deus. Aqui, Andressa, a primeira coisa que eu vejo, né? Certamente a Diná era a única filha mulher, né? Sim. Então, dos filhos de Jacó, a única mulher era a Diná. Eu vejo a Diná, o amor desse pai, seguramente, né? Imagina por essa filha, a única filhinha, os irmãos, né? Eu não sei se alguém aí é mulher e tem vários irmãos, por mais que os irmãos sejam aqueles irmãos briguentos, mas seguramente eles pelo querem... cuidado, né? É o cuidado que eles querem, sem dúvida nenhuma, né? Então, eu vejo assim, uma menina que seguramente querida pelos seus pais, pelos seus irmãos, né? Sem dúvida nenhuma, mas eu vejo uma coisa muito interessante que eu acho que é um alerta para nós, Andressa. Além de tudo isso, ela era uma menina curiosa, ela queria, né? Ela queria entender, ela queria conhecer outras coisas também. E isso é normal, na adolescência é normal. É jovem, inocente, curiosa, né? Então eu vejo aqui que para nós, trazendo isso para nós hoje aqui, eu vejo assim, sabe, nós devemos ensinar aos nossos filhos, sabe? Nós devemos mostrar aos nossos filhos, olha, existe isso aí fora, o mundo, se você não está no mundo, você não é malicioso, você não tem, sabe, toda aquela proteção, né, de viver dentro do mundo. Tem muitas pessoas que criam seus filhos
trancados dentro de uma igreja, né? E fecham os filhos para o mundo. Eu acho que sim, você tem que proteger, mas eu acho que você tem que mostrar. Ensinar, né? Ensinar o que é, como que funciona as coisas aí fora, né? Para que as pessoas, para que esse filho possa se proteger também, né? Porque não tem como a gente sair do mundo, não existe isso, né? Muitas vezes as pessoas, mas não é. Nós temos que mostrar, olha, isso é assim, assim, assado. E existe esse perigo, existe essa consequência, né? Existe uma série de coisas que tem que ser pensado e tem que ser ensinado para os nossos filhos. Como cristãos, nós vivemos, né, de forma diferente, somos Exatamente. Totalmente diferentes. Somos totalmente diferentes do que o mundo nos apresenta, mas nós estamos aqui, então nós temos que ter um cuidado. Sim. E essa menina, talvez com a sua ingenuidade, tudo isso vai mostrar agora para frente o que vai acontecer, né? Ela saiu nesse mundo e quis ver as curiosidades, as coisas, e pegou na primeira empreitada. Isso fala, né, Larissa, sobre o perigo da curiosidade muitas vezes, né? Principalmente os mais jovens, né? Eles querem saber, querem conhecer, querem provar, querem ver. Exatamente. Por isso a gente tem que dar essa base dentro de casa para os nossos filhos, né? Para quando eles virem alguma coisa ou quiserem olhar alguma coisa, eles saberem o que é certo, o que não é certo, até onde eles devem ir, né? Mostrar aos filhos, ensinar aos filhos, né, Andresa? Porque aqui também vai falar muito para nós sobre o perigo da atração de uma sociedade sem Deus, né? Como aquilo, de repente, ela estava ali naquele lugar, e é importante a gente lembrar, como a gente está falando da desobediência de Jacó, que quando ele sai lá da casa de Labão, ela era uma menininha, uma criancinha. Aqui ela já é uma jovem, ou seja, ele ficou muitos anos ali em Siquém, ele morou por muitos anos ali, né? Já fazia tempo que ele estava nessa desobediência ali com Deus. Sim. E agora essa jovem, ela se sentiu atraída por algo que ela ouvia daquelas pessoas, né? Por aquilo que ela estava vendo. E sabe o que me lembra isso, Larry? Me lembra a história de Ló. Lembra como o texto foi dizendo que Ló foi montando as suas tendas perto de Sodoma, né? Ele foi levando a sua família para perto daquela cidade que era uma cidade cheia de pecados, totalmente avessa àquilo que Deus ensinava, né? Então, aqui Jacó está fazendo a mesma coisa. Ele levou a sua família para um lugar que não era seguro, para fora da vontade de Deus. É bem isso né? mesmo. Nenhum lugar vai ser seguro fora da vontade de Deus. E Jacó leva a sua família para esse lugar aqui, né? Vamos lá, Andressa, até o quarto. Tá. Quem a viu foi Siquém, filho do heveu Amor, que era príncipe daquela terra. Tomando-a, ele teve relações com ela e assim a humilhou. Siquém se apegou a Diná, filha de Jacó, amou a jovem e lhe falou ao coração. Então Siquém disse ao seu pai Amor: consiga-me esta jovem para que seja a minha esposa. Aqui eu vejo lá na minha terra, por exemplo... Que coisa triste que já aconteceu aqui, né? Lá na minha terra existe aqui entra um outro personagem na história, que na minha terra a gente chama filhinho de papai, sabe? Aquele jovem que ele não tem... Ele é inconsequente, né? Ele tem o carro mais bonito, sabe? Ele usa as roupas mais bonitas, né? E claro, como que não vai atrair uma jovem, né? Mas é o tipo de pessoa... Olha só, dois jovens, né? Uma menina cheia de curiosidades, aí pega um cara malandro, vamos dizer assim, né? Um cara rico, seguramente, porque ele era filho do rei, né? Lembrando, Larry, que no final do 33, foi deles que Jacó comprou o campo. Exatamente. Então, olha só, toda uma consequência, gente, toda uma situação que aconteceu, né? De um menino que a gente sabe que existe aí, tá? Né? No nosso dia a dia, isso acontece nos nossos dias de hoje aí, assim, de uma forma, né? Uma história que poderia ser, Andresa, uma história de amor, uma coisa maravilhosa, se fossem duas pessoas orientadas, que tivessem uma estrutura, né? Porque a gente sabe, mais pra frente nós vamos ver, esse menino se apaixonou povo, até por ela e tudo mais. Mas eram pessoas, né? Que tinham completamente fora daquilo, dos padrões de Deus, dos padrões de Deus, do propósito de Deus, exatamente. Né? Uma coisa assim que
Não tem nem cabimento, mas eu vejo aqui essa história. É uma história que se repete, nós vemos hoje em todos os momentos aí, né? Acontecendo, né? São pessoas que têm uma vida diferente, uma vida fora dos padrões, né? Fora dos padrões de Deus, como diz você, né? E tudo é uma consequência, é o momento ali, não se preocupam daquilo que pode acontecer. O perigo, né? O perigo da atração que isso né? pode trazer, né? Exatamente. De alguém que não vive de acordo com aquilo que nós aprendemos, que nós de acordo aprendemos, com os padrões de Deus, né? Exatamente. E isso é algo que, né, assim como hoje, algo desse tipo aqui, né? Essa moça foi violentada e tal, isso vai gerar consequências para ela e para sua família por todas toda as famílias, a vida. por toda a vida, né? exatamente. Assim como acontece hoje. Vai então, acontecer aí na frente. como a gente precisa ter muita atenção naquilo que a gente está fazendo hoje, né? Eu sempre gosto de dizer assim, se você acha que a sua colheita hoje não está boa, cuida do que você está semeando hoje, porque é o que você vai colher amanhã, né? Sem dúvida. Vamos aqui então, 5. Quando Jacó ficou sabendo que Diná, sua filha, havia sido desonrada por Siquém, os seus filhos estavam no campo com o gado. Por isso calou-se e esperou até que eles voltassem. Aqui eu vejo a atitude de um homem de Deus, né, Andressa? Olha só que sabedoria desse homem. Ele podia ter reagido aqui de uma forma, né, brigado, espernado, mas ele calou-se. Espera um pouquinho, vamos ver o que está acontecendo, vou esperar meus filhos aqui, né? Vamos tomar uma atitude correta, vamos dizer assim. Eu vejo ele aqui como um homem de Deus. Eu também entendo como uma atitude de buscar as coisas. Existem alguns autores que dizem que foi uma atitude covarde dele, de repente, mas eu também vejo como um cuidado. Lembrando que aqui o texto não nos informou ainda, mas logo ali na frente a gente vai ver que isso tudo aconteceu e a Diná ficou lá, ficou mantida presa lá naquele lugar. Então ele não tinha a filha na mão ali. Então as atitudes ele precisavam ser muito pensadas, ele precisava ver exatamente o que ele ia fazer agora. Já havia acontecido, né? Sim. Sim. E ele já era um homem de idade, né? Ele tinha que conversar com os filhos e tal. Então, sem dúvida nenhuma, eu acho que foi uma atitude... na minha visão, foi uma atitude de um homem de Deus. Bom, vamos pensar agora. Foi feita uma coisa horrível, que nessa época que era horrível isso, né? Dava direito, inclusive, ainda é, mas dava direito os irmãos matarem essa pessoa. Né? Podia matar sem problema nenhum. Então é uma coisa muito grave, né? Mas eu vejo assim, que ele tomou atitude, olha, vamos esperar, vamos conversar com meus filhos aí, vamos ver o que vai acontecer. E todos sabiam disso, né? Até que agora a gente vai ver toda o desenrolar da história toda. Circo aqui para que isso não aconteça, para que essa vingança não acontecesse, né? Vamos lá, então. Até onde você quer que eu leia? Até o 6 e o 7. Tá. Então Amor, o pai de Siquém, saiu para falar com Jacó. Quando os filhos de Jacó vieram do campo e ouviram o que havia acontecido, indignaram-se e ficaram muito irados, pois Siquém havia praticado uma afronta em Israel, violentando a filha de Jacó, que era o que não se devia fazer. Eu vejo... Imagine como esses irmãos ficaram, né? O pai do rapaz, por sua vez, aí no 6, né? Mostra que eles, vamos lá, vamos tentar resolver essa situação. Sim. Normalmente, gente, nos dias de hoje acontecem exatamente da mesma forma, né? Olha como que é interessante, né? O filho bacaninha lá, vai lá, pronta e tal, quem tem que resolver é o pai. Aí o pai vai lá tentar resolver a situação, né? Se colocando à disposição, aquela coisa toda, né? Tentando resolver o problema, né? Mas aí aquilo que nós falamos antes, era uma coisa muito grave. Sim. Muito grave, dando condição, inclusive, dos irmãos matarem o rapaz, né? E o pai foi realmente tentar resolver esse problema. E é isso que me passa aqui na frente exatamente isso, sabe? Em vez do próprio filho ir lá tomar o peito, pai, vamos lá, eu vou resolver o problema com o pai da moça, não, né? Vai o pai começando a tentar uma nova negociação aí para poder resolver o problema, né? Vamos ver então que argumentos eles trazem aqui, né? Mas Amor falou com eles dizendo... Amor, não sei, gente. Falou com eles dizendo... Meu filho Siquém está profundamente apaixonado pela filha de vocês.
Peço que ela lhe seja dada por esposa. Tornem-se nossos parentes, deem as filhas de vocês para nós e vocês tomem as nossas filhas. Vocês habitarão em nosso meio, a terra estará ao seu dispor. Morem nela, negociem e adquiram propriedades. Olha aqui o que ele vê, né? Primeiro, meu filho está profundamente apaixonado. Ele acabou de ver a moça pela primeira vez na vida. Não, mas realmente isso pode acontecer. Agora, o grande detalhe é assim, né, Andresa? Toda a artimanha do pai aqui, né? Alguns problemas não têm solução tão fácil assim como ele apresentou, né? Sim. Mas ele era um rei, tinha os seus poderes e tal, né? Ele quis simplificar o negócio. Ó, vamos resolver aqui, meu filho casa com a sua filha, eu dou os presentes, né? Vamos misturar as famílias e tal. Mas aí começava a implicar outro problema aqui, né? Na verdade, ele vai ver que ele não está com essa boa intenção toda, né? O povo de Jacó, em primeiro lugar, não poderia estar se juntando com outros povos. Começa por aí, né? Então tem uma série de fatores que nós, muitas vezes, a gente não consegue entender nos dias de hoje, as brigas nas famílias, isso e aquilo, porque a gente não tem, né, a certeza daquilo que realmente está acontecendo. Mas, nesse caso aqui, a gente pode ver, ele começou a querer misturar as famílias, começou uma série de coisas para tentar resolver o problema, porque ele também sabia, seguramente, ele sabia risco que o seu filho estava correndo, né? De vida que o filho dele estava correndo era grandíssimo. Seguramente, ele falou, vamos fazer qualquer coisa, né, para poder resolver o problema. Esse é o grande detalhe. Agora o filho vai entrar na cena aqui, então. Exatamente. Verso 11. E o próprio Siquém disse ao pai e aos irmãos de Diná, que eu obtenha esse favor diante de vocês e lhes darei o que me pedirem. Aumentem muito o dote de casamento e as dádivas e darei o que me pedirem. Deem-me, porém, a moça por esposa. Então os filhos de Jacó, por haver Siquém desonrado Diná, a irmã deles, responderam com astúcia a Siquém e o seu pai Hamor, e lhes disseram: não podemos fazer isso, dar a nossa irmã a um homem que ainda não foi circuncidado. Por isso seria uma vergonha para nós. Sob uma única condição permitiremos, que vocês se tornem como nós, circuncidados, todos os do sexo masculino. Então lhes daremos as nossas filhas, tomaremos para nós as filhas de vocês e habitaremos no meio de vocês e seremos um só povo. Se, porém, não ouvirem e não quiserem ser circuncidados, tomaremos a nossa filha e iremos embora. Olha que o texto falou que eles respondem com astúcia a Siquém, né? Então aqui tudo isso que eles dizem aqui para ele, já havia algo por trás planejado, não foi meramente eles acharem que, então vamos circuncidar esses homens desse lugar e eles serão como nós, né? Eles já tinham algo em mente, eles já estavam preparando algo aqui, né? Nós sabemos que não é a força o negócio, né? Sim, não é a força, eles sabiam também, né? Eles sabiam disso. Eu acredito até que o jovem aí, ele estava apaixonado realmente, né? Para oferecer tudo isso pela menina, ele estava apaixonado. Agora, o problema é que é uma coisa muito mais séria o negócio, né? As consequências dos nossos atos, eles podem se tornar de uma forma que seja muito difícil realmente se resolver o problema, né? E esse caso agora, ele falando isso, claro que a gente vê aí toda uma estratégia por trás para poder chegar no final que chegou. Da parte, né, dos filhos da de parte Jacó, dos filhos, né? de Jacó, né? Porque eles foram seguir a lei, exageraram até, né? Usaram a lei para algo que eles já tinham em mente, né? Exatamente, né? Mas aí eles quiseram fazer, eu vejo assim, sabe? Eu vejo, Andressa, às vezes a menina tá namorando, né, um rapaz, e aí a menina crente, né? Vamos dizer assim, tá namorando um rapaz que não é crente. E aí, mas para quê? Acha que vai dar certo. Acha que vai dar certo, aquela coisa toda, que a palavra já fala exatamente como que funciona o negócio. Aí vamos pegar e vamos circuncisar o rapaz, vamos fazer ele aceitar Jesus, por exemplo. Sim. Tu entendeu? Então é mais ou menos isso. Vamos ajeitar aqui o negócio, né? Para que eles casem e vivam parará. Veste uma roupinha de ovelha nele. Exatamente, veste uma roupinha de ovelha. Então, não funciona. Se não for genuíno, não funciona. Nós sabemos disso. Claro que isso aqui foi toda uma estratégia para ver o que vai acontecer logo aqui para frente. Mas é bom a gente abrir o olho sobre isso, sabe?
De muitas vezes a gente querer verdade. empurrar goela abaixo, né? Jesus para uma pessoa que, na verdade, ela quer viver outra vida, ela não quer... nós sabemos, né, tudo aquilo que é viver a vida para Cristo realmente, né? Então, muitas vezes a gente quer empurrar a goela abaixo e o negócio não é bem assim que vai funcionar. Quantas coisas a gente faz dessa maneira, né? Muitas vezes a gente tem que parar, porque Deus conhece o nosso coração, Ele conhece o que está lá, né? Às vezes você está até... às vezes eu estou orando pelo meu marido, não porque eu quero que ele tenha numa determinada área um crescimento, uma profundidade em Deus naquilo, mas na verdade lá no fundo eu quero que ele seja melhor para mim. Para mim, exatamente. Né? Como muitas vezes o nosso coração é dessa maneira, né? Qual é a intenção que você ora por tal pessoa? Que você realmente deseja que ela conheça esse Deus, que ela esteja em intimidade com Deus, crescendo, sendo parecida com Jesus, ou porque você quer que ela seja melhor para você? E olha a consequência agora, acontece? Né, Andressa? Olha só. É impressionante, é bem isso mesmo. Olha a consequência. Vamos lá, vamos continuar aqui, verso 18. Tais palavras agradaram Hamor e Siquém, seu filho. O jovem não tardou em fazer o que foi solicitado, porque amava a filha de Jacó e era o mais honrado de toda a casa de seu pai. Assim, Hamor e Siquém, seu filho, vieram ao portão da sua cidade e falaram aos homens da cidade. Esses homens são pacíficos em relação a nós. Portanto, deixe que morem na terra e negociem nela. A terra é bastante espaçosa para contê-los. Vamos tomar as filhas deles por esposa e também dar as nossas a eles. Mas eles só concordarão em morar conosco, tornando-nos um só povo, se todos os homens em nosso meio se deixarem circuncidar, como eles são circuncidados. Não é verdade que o gado, os bens e todos os animais deles serão nossos? Portanto, vamos concordar e eles ficarão morando entre nós. E todos os que saíram do portão da cidade deram ouvidos a Hamor e a Siquém, seu filho. E todos do sexo masculino foram circuncidados, todos os que saíram pelo portão da cidade. Aqui a gente vê a verdadeira intenção, né? Ele não estava sendo tão generoso, tão bonzinho, né? Ele tinha a intenção de, no final engolir o povo de Israel, né? E aqui, vocês notam aqui, a gente nota, Andresa, que eles foram lá para a porta da cidade, onde acontecia tudo que nós já estudamos sobre isso, né? Já falamos, inclusive, sobre isso. Mas é aquela história, ele veio ali, aí, olha, vamos fazer assim, vamos se envolver todo mundo junto, vamos ficar todo mundo bem, né? E vamos resolver a situação dessa forma. Ou seja, dando uma enrolada, né? E não realmente resolvendo a situação. Mas os irmãos dela já estavam lá se preparando para o negócio, né? E tava aí tudo planejado já, né? Tudo acontece, por quê? A consequência, né, Andressa? A consequência do pecado, a consequência do erro, a consequência das atitudes, a consequência das ações nossas, né? Tudo isso é uma consequência, né? É uma consequência daquilo que foi feito desde o início. É um preço que se paga, né? É um preço que você vai pagar por todos os erros e todos os erros das atitudes no meio desse caminho todo aí. Ou seja, são coisas evitáveis. Poderiam ser evitáveis. Né? Exatamente. Vamos lá então, verso 25. No terceiro dia, quando os homens sentiam mais forte a dor, dois filhos, a dor aqui, o que ele está dizendo aqui, que no terceiro dia que eles tinham sido circuncidados, onde a dor estava mais forte, né? Dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, pegaram cada um a sua espada, entraram inesperadamente na cidade e mataram todos os homens. Passaram também ao fio da espada Hamor e seu filho Siquém. Tiraram Diná da casa de Siquém e saíram. Os filhos de Jacó vieram e passaram por cima dos cadáveres e saquearam a cidade, porque a irmã deles havia sido desonrada. A princípio, então, a gente vê aqui que quem tramou de ir lá foi só esses dois irmãos, né? Simeão e Levi. Mas depois que os homens estavam mortos, os outros filhos vieram para saquear a cidade. Isso era um costume, né? Depois da guerra, você ganhava a guerra, você podia saquear e ficar com toda a riqueza daquele lugar. Olha a consequência, né? Dos atos de um passeio de uma mocinha lá atrás que nós vimos na história. Uma curiosidade de um lugar que ela estava vendo, que ela não deveria estar ali. Olha a consequência. Gente, por mais pequena que seja,
nas nossas mentes, por mais simples e singelo que seja qualquer ação nossa, se não tiver o Senhor, ele pode virar um problemão para nós. Sim, então, prestem atenção em tudo isso que aconteceu, né? A atitude simples, né? De uma moça, principalmente de um passeinho simples, e olha o que aconteceu, né? Uma consequência que nós vamos ver agora que vai longe ainda, né? Tudo isso que aconteceu, né? Nós sabemos aí, dá para ver, por exemplo, que o Jacó não aprovou essa situação. Sim, né? sim, né? Eles Ele fazem não aprovou, isso sem falar com né? o pai, né? Fazem sem falar com o pai. E toda essa consequência, imagina com essa irmã depois também, né? Matando até o homem que no mínimo ela já tinha até aceitado nessa história toda, né? Pois é. Meu Deus do céu. Vamos lá, verso 28 então. Levaram deles os rebanhos, os bois, os jumentos e o que havia na cidade e no campo. Pegaram todos os bens, levaram cativas as mulheres, todas as crianças e saquearam tudo o que havia nas casas. Então Jacó disse a Simeão e a Levi: vocês criaram um problema, me fizeram odioso entre os moradores da terra, entre os cananeus e os fariseus. Como somos pouca gente, eles se reunirão contra mim e serei destruído, eu e a minha casa. E eles responderam: e que direito ele tinha de tratar a nossa irmã como se fosse prostituta? Você vê toda essa consequência, tudo que aconteceu, toda essa situação. Mas uma coisa, Andressa, que eu vejo assim bem forte em tudo isso é que não tinha sido perdido o controle de Deus. Deus estava no controle o tempo todo. Apesar dos nossos erros, apesar das nossas falhas. Exatamente, apesar das atitudes deles, apesar das consequências que nós vimos que está acontecendo, nós vamos ver lá na frente depois, nós vamos ver, né, as consequências para esses dois que tomaram essa atitude. O que Deus vai fazer com isso. O que Deus vai fazer com eles, tá? Mas o que eu vejo, né, por mais que houve uma consequência de grandes proporções e tudo mais aí, trágica, né? Um massacre ocorreu, massacre, né? Toda essa história, famílias destruídas, né? Pessoas mortas e tudo, mas assim mesmo, de tudo isso, Deus ainda vai levando o controle da situação que nós vamos ver lá para frente. Então, a gente vai depois no capítulo seguinte, Deus falando com Jacó, né? Exatamente, não são consequências, porque muitas vezes as pessoas culpam Deus, Andressa, por algumas situações. E, na verdade, tudo isso vem das nossas ações. O que Deus simplesmente faz nessa situação é manter o controle para que ainda siga o objetivo que Ele preparou. Sim, Ele vai, né? Mas nós vamos passar pelas consequências. Nós vamos passar, né? Nós vamos ter as consequências, as coisas vão acontecer e vão, sem dúvida nenhuma. Eu penso que quando as coisas começam a acontecer errado, a gente tem que parar e pensar, né, Larry, como a gente ouviu outro dia, parar e perguntar a Deus, né? Deus, o que eu não entendi? O que eu não entendi? Né? O que eu preciso ouvir de novo? O que o Senhor falou comigo que eu não entendi e fui para outro lado? Deixa eu voltar, deixa eu consertar, deixa eu mudar isso aqui, né? Porque, e não caímos nesses erros, né, Larry, de achar que a gente pode fazer alguma coisa fora daquilo que Deus planejou e preparou para nós, que a gente achar que pode dar certo, porque não vai dar certo, né? Não vai dar certo. Não adianta realmente, a gente tem que cuidar muito do que Deus fala, ouvir o que Deus fala para a gente, né? E seguir os caminhos que Deus está falando, né? E não os no nosso coração. Vocês podem ver que todo o processo, até o próprio Jacó não chegou ao destino que Deus tinha prometido, né? Então teve toda uma passagem, todo um processo, né, gente, que nós vamos entender lá para frente o que vai acontecer mais. Mas eu acho que fica muitas coisas para que nós possamos entender os processos, né, e as atitudes que nós tomamos frente às situações. Estar atento, perguntar a Deus, Deus, o que o Senhor quer que eu faça hoje? O que o Senhor quer de mim agora? Né? Como eu devo conhecer o que a Bíblia diz, né? A Bíblia diz o que eu sou, o que eu devo fazer, a Bíblia diz tudo. Ter esse conhecimento pode nos evitar de passar por situações que vão gerar por toda a vida dessas pessoas aqui, né? Imagina como foi o convívio agora, eles levaram as mulheres, as crianças
para junto deles, né? As mulheres e as crianças que eles haviam matado, os pais, os irmãos mais velhos, de repente, né? Imagina a problemática que isso aí trouxe, quanta dor isso trouxe. A vida dessa moça aqui, né? Desonrada, né? Se isso é uma coisa ruim hoje, imagina nessa época. Meu Deus do céu. Né? Então a gente tem que estar muito atento a isso e saber que o melhor lugar para estarmos é no centro da vontade de Deus. Sem dúvida. Eu gostaria, André, também de orar, né, para nós encerrarmos orando pelas famílias, pela forma de criação dos nossos filhos, porque eu acho que a importância que existe em nós prepararmos os nossos filhos. O mundo nos exige, né, muito cuidado hoje com os nossos filhos, né? Muito cuidado. Fechem os olhos aí, vamos orar. Senhor, nosso Deus, Pai, nós queremos nos colocar diante do Senhor, Deus, Pai, nessa noite, Pai. Senhor. Que o Senhor, Pai, possa estar nós como pais, Pai. Nós como família, Senhor Deus, que o Senhor possa estar nos orientando a ensinar os nossos filhos o Teu propósito, não o nosso propósito, sim, não aquilo Jesus. Que nós queremos para eles, mas aquilo que o Senhor quer para eles, Pai. Que nós possamos orientar, que o Senhor não permita, Deus amado, que o inimigo venha querer tocar nos nossos filhos, Pai. Que o Senhor nos dê a direção, nos dê entendimento e nos dê no nosso coração as atitudes que devemos tomar em cada situação, Senhor. Pai. Toda a estratégia, toda a direção que venha do Senhor. Amém, Pai. Que nós possamos estar à frente, Pai, não permitindo que o inimigo venha fazer e atrapalhar aquilo que o Senhor tem, os projetos e o processo que o Senhor tem para as nossas vidas. Nós te agradecemos porque sabemos que os nossos filhos são heranças do Senhor. Sim, que o Senhor Deus. Esteja guardando e nos protegendo, Pai querido, em nome do nosso Jesus. Senhor Jesus. Amém. Amém. Obrigado a cada um de vocês que estiveram com a gente, que vocês estejam se preparando, que na próxima semana estaremos aqui firmes, entendendo um pouquinho mais daquilo que Deus tem para nós e para as nossas vidas. Amém? Amém. Vem para a sala. Vem para a sala.